Olá, querida e querido, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É o dia do nosso amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio 35, hoje é dia 3 de março de 2021. Esse curso trata da origem de todas as coisas e também das profecias hebraicas sobre a expansão da vida e os seus objetivos. Se você quiser, acesse o YouTube no canal Consciência Hebraica. Lá você vai acessar os nossos vídeos e a playlist do Amanhecer da Consciência Hebraica tem desde o primeiro vídeo. Convidamos a você. Você pode entrar no Telegram também. Lá tem todo o nosso material já publicado. Então, como sempre fazemos aqui no Amanhecer, nós falamos um pouquinho sobre por que consciência hebraica, né? Para nós, das 4 faculdades humanas, das 4 potencialidades, a essencial é a que mais nos distingue, e nela a consciência uma das mais importantes. É algo tão fundamental. O hebraico para nós corresponde ao universal, o judaico aquilo que aconteceu com o povo no Oriente Médio. Jesus foi muito apresentado à grega, por influência do helenismo. Mesmo os pais da igreja, Agostinho, Aquino e Lutero, tiveram bastante essa influência. Nós queremos um Jesus mais a hebraica, e o Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, nós vamos ver o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato cósmico para tanto. Olha, o que nós vimos nos episódios anteriores, né? Falamos sobre o homem, a humanidade como um animal espiritual. Falamos sobre a moda humana e a moda divina, né? Isso é muito importante. O dom de ouvir, a capacidade humana de ouvir, não só escutar. A ira como princípio da depressão. Muito legal isso, reflexão profunda de si, aprendemos a fazer o nosso checklist, a certeza do amor, da compaixão e misericórdia divinas, fundamental para a nossa vida, o ser humano em seu arbítrio e a chave da vida. E falamos sobre o sarcasmo, a petulância, a sátira e a desídia. É bem legal você ver isso. O orgulho espiritual e não a humildade. E sobre o esconder-se do eterno, que faz o ser humano viver num fatalismo total. E hoje nós vamos ver coisas interessantes. O eterno não propõe vingança, mas proteção. O sinal colocado sobre Caim é um espaço para o arrependimento. A opção humana de sair da presença consciencial do eterno, o que é permitido. O desenvolvimento da civilização humana na Terra, o mito familiar, como os conceitos e consequências atravessam gerações. Então são temas bem fascinantes e nós vamos para eles, né? Aqui também o início da relação consciente com a divindade e os tipos de morte. Vai ser bem interessante, segure-se, prepare-se, nós vamos ingressar já no nosso trabalho. Então o que nós estamos vendo, né? Eugenia crística. Nós estamos buscando os antepassados principais de Jesus, vendo como geneticamente ele foi preparado pela divindade, né? Nós temos aqui nos nossos gráficos uma boa ideia, passar para você aqui, dos personagens principais. Olha que interessante, né? É o caminho que nós vamos fazer, né? Se você olhar aqui, ó, estamos pegando de Adão e Eva, né? E aí estamos vendo por onde é que essa semente, essa qualidade genética é transferida, né? Então, olha, de Adão, Caim não escolhe dar continuidade, né? Não se permite ser canal de continuidade. Então, o que acontece? Passa para Sete. De Sete vai para Enos. De Enos para Cainã, e assim Malaleu, Jered, aí Enoque,
Matusalém até Lameque, né? E Lameque gera Noé. Então nós estamos vendo assim, essas partes frisadas em ouro, em amarelo, ouro, é por onde a genética de Jesus vai sendo transmitida. Isso por uma determinação fechada? Não, por escolhas, né? O ser humano fazendo escolhas, se relacionando com a vida, a divindade buscando a aproximação, buscando o desenvolvimento. Algumas pessoas escolhendo isso, outras não escolhendo, e assim formando o grande mosaico da vida. Então nós estamos colocando que o que compõe a vida humana é multidimensional, né? Ou seja, tem várias facetas e muitas dimensões que se reproduzem na vida humana. Não há um único fator determinante, né? É um conjunto, uma somatória, e evidentemente a divindade domina tudo isso. E nós estamos vendo então, aqui no nosso trabalho, aproveitando dessa genética para tirar as grandes lições da sabedoria milenar, né, que está aí disponível para o teu interior. Então, se isso funcionou na vida dos antepassados, né, vai funcionar na nossa vida, tanto aquilo que é de ruim, quanto aquilo que nos instrui, que nos ensina. Então, a eugenia crística para a formação do Messias, né, Jesus o Cristo, Yeshua HaMashiach, nós vamos tirar esse proveito de aprender com a vida das outras pessoas. Estamos lá em Gênesis 4, 1, 16, onde está escrito: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Olha, já teve muita confusão por causa dessa passagem, né? Muita gente considerando que este sinal em Caim poderia ser a cor da pele, né? Com efeitos racistas aí, interpretando as escrituras. Há outros que esse sinal seria físico mesmo, alguma coisa feita no Caim. Mas vamos olhar, né, observar qual é o sentido do que se está colocando aqui. Né? Caim fica com receio de que, devido ao fato dele ter assassinado o irmão, que agora ele seria imediatamente morto, que a vida criaria situações para que ele morresse. Fica com medo. Não? E aí então Deus dá esta palavra para ele, dizendo assim: o Senhor, porém, disse a Caim, né? O diálogo é entre Deus e Caim: porquanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Número 7, né, nós já olhamos aqui na nossa numerologia hebraica. Se você perdeu os outros capítulos, volte lá para você pegar direitinho. 7 é o número da totalidade. Né? Então, o que o Criador está garantindo aqui? Né? Que mesmo os atos mais difíceis da vida humana, né, que mesmo um assassinato, né, você tirar a vida de alguém, isso não significa que a vida em seguida irá se vingar de você, que você vai ter como consequência disso imediatamente um castigo divino e celeste. Né? As religiões normalmente pregam isso. A gente viu lá, se você conhece um pouco da Bíblia, aquela passagem de Jonas, quando começa aquela confusão toda no navio, eles falam: olha, esse homem deve ter cometido alguma coisa para a gente estar vivendo, passando por tudo isso. Né? Paulo também, quando foi picado por aquela serpente, disse: olha, esse homem deve ser um assassino, porque ele escapou do naufrágio e está morrendo agora. Então, a lógica religiosa é que Deus é vingativo e de que ele procura, a partir do momento que a pessoa peca, ele já quer se vingar e vai começar a trazer um monte de problemas para a vida da pessoa. Né? E a lógica não é bem essa. Né? Se falar, então a pessoa pode agir de qualquer maneira, que nada acontece. Olha, Jesus no Sermão da Montanha diz: porque meu Pai faz com que o seu sol brilhe sobre justos e sobre injustos, e que a sua chuva caia sobre justos e sobre injustos.
Então a nossa religião ela gosta de trabalhar com essa dicotomia, mas a vida é muito mais complexa. E aqui nós vemos que esse sinal, na verdade, né, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Né? Então, como nós vamos colocar aqui na nossa primeira observação, deixa eu acabar de ler o texto, né? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, a primeira reflexão, né? O Eterno não propõe vingança, mas proteção. Por quê? Né? Porque esse sinal colocado sobre Caim simboliza uma proteção para o arrependimento. Né? Outra coisa que as pessoas não gostam muito no cristianismo. Né? Porque todas as religiões que você olha de um modo geral na Terra, elas são todas meritórias, nos dois sentidos. Se você fez o mal, você vai tomar cacetada. Se você fez o bem, a vida vai ser boazinha com você. Só que isso é ótimo na teoria, maravilhoso, mas não funciona. Você vê gente aí corrupta, gente que mata e que vive muito bem, nem tem dor de cabeça. E você tem pessoas que são muito bondosas, ficam doentes, têm câncer, têm uma série de problemas. Então não tente colocar essa lógica na vida, porque você vai se decepcionar. Se você religiosamente viver com essa ótica, viver com essa visão, você vai se decepcionar, porque você não vai encontrar a vida agindo como um reloginho dessa forma. As pessoas adoram colocar Deus num banquinho e dizer como é que ele tem que funcionar, e Deus não funciona. Ele funciona com ninguém e nem com nada. Né? Uma das figuras usadas por Messias em Israel é a de boi selvagem, né? Ou seja, aquilo que não está domesticado, aquilo que não está a serviço de nada e nem de ninguém, a não ser da natureza. Então eu quero alertar você, esse raciocínio meticuloso, né? Tem religiões que são perfeitas em descrever tudo o que acontece se a pessoa fez isso, nessa vida, naquela, etc. E criam uns quadradinhos bem certinhos. Né? Só que a vida não funciona assim. A vida não tem essa mecânica. E aqui nós vemos no texto, né, que essa marca, na verdade, é Deus dizendo, olha, Caim, eu não vou perseguir você, você fez o que era errado, mas arrependa-se. Então, por que o arrependimento é uma coisa poderosa, maravilhosa nas Escrituras, né? E a maioria das pessoas na sociedade não aceita. O cara matou, então ele se arrependeu agora, virou bonzinho, então ele agora fala em Deus, então acabou tudo. Não é bem isso. Tá? Se ele matou alguém, existem leis, ele precisa ser preso, ele tem que ser condenado e tem que cumprir a pena. Mas se ele se arrepender profundamente daquilo que ele viveu, ele pode receber o perdão. Mas isso não vai restituir a vida de quem morreu? Sim, não vai restituir. E Deus vai cuidar daquele que morreu também. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo. Ele não é justo, ele é a justiça. Ele não faz porque é justo, ele faz porque ele é. Tudo que ele faz é perfeito. Eu sei que é difícil para nós, eu sei que você pode estar chocado, eu sei que você pode estar inconformado com isso, que você pode preferir o raciocínio religiosamente humano dessas continhas todas feitinhas, bem certinhas. Só que você vai olhar para a vida e você não vai encontrar isso. Vai encontrar gente horrível muito bem, você vai encontrar gente muito bem, muito mal, você vai encontrar de tudo. Aí você vai querer colocar Deus nas caixinhas e não vai conseguir colocar. Então, esse sinal de Caim, né, é a tolerância, a misericórdia de Deus. Agora, se ele for até o fim sem se arrepender, sem mudar, sem querer se transformar, né, então, evidentemente, existem sempre consequências, né? As nossas decisões, o nosso arbítrio. Mas essa passagem ela equivale ao Sermão da Montanha, onde Jesus dizer que o Pai faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos.
Esse sinal de Caim é a misericórdia, a graça, a paciência divina. Se você quiser aceitar assim, compreender dessa maneira, né? E saiu Caim diante da face do Senhor. Ora, quem decidiu sair não foi Deus que expulsou Caim nem nada, né? Mas ele decidiu. Então, às vezes, há uma opção humana de sair da presença consciencial do Eterno, né? A pessoa segue lá uma doutrina religiosa e as coisas não dão certo, do jeito que ela achou que era Deus e que era religião, aí ela abandona tudo. Não é assim? Por quê? Porque Deus não correspondeu ao que ela queria, ou ela não correspondeu ao que ela achava que Deus queria dela. É uma confusão. Por quê? Porque não é uma relação de amor, não é uma relação de amizade, de prazer, de compaixão, é uma relação de uma série de mandamentos, de ordens e de relação bruta que ninguém consegue viver no fundo, né? Então, que acaba rompendo com as relações humanas e divinas. É o que acontece aqui, ó, Caim se afasta. Não? Saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Né? A opção humana de sair diante da presença. Então, só terminando um comentário aqui, não sei se você frequentava algum grupo de oração, se você frequentava algum lugar em que você era estimulado, que te fazia bem, e de repente você fez alguma coisa errada e decidiu que não consegue mais ficar lá, porque você não é digno, que você não merece, né? Ou você ficou revoltado com as pessoas. Né? Volte. Se você não quiser ir para esse grupo, vá para um outro. Não deixe de frequentar um lugar. Se você foi atraído pelo Eterno, né? Ele te atrai com cordas de amor, ele te escreveu na palma da mão dele. Né? Ele te tem como a menina do olho dele. Isso é precioso para ele. E não há nada que separe você e o amor de Deus, né? A não ser a tua escolha. Se você erra, confesse. Fale com o teu pai, ele vai entender o que está acontecendo dentro de você. Se você não dá conta desse ou daquele pecado nesse momento, não desista. Continue. Continue vivendo o amor, porque ele vai amar você. Ele não vai amar você quando você é perfeito. Porque só teve um perfeito. O resto, todos nós, somos cheios de falhas. Né? Ele continua amando você. Então volte. Volte para a casa do teu pai, volte para a consciência, volte para a presença, se arrependa. Se você não conseguir mudar tudo de uma vez, continue, persevere, não desista. A graça, o amor e a misericórdia da vida infinita te elegeram, te escolheram do jeito que você é, e é trabalho dela mudar você, ela vai fazer as alterações dentro de você e vai te levar ao molde que ela quer. Mas você precisa estar com ela. Então, estimulo você. Se a religião te afastou de Deus, o que é muito comum, né? Volte para Deus, não precisa voltar para nenhuma religião em particular. Né? Procure um grupo de pessoas. Existem duas grandes vitaminas que nós precisamos para a nossa fé. Né? Uma delas é individual. É você na tua casa, você ter um contato e uma comunhão solitária, né? Em solitude, vamos dizer assim, seria a melhor palavra em Deus. Mas a outra, você precisa estar com pessoas. Não abandone essa vitamina da fé coletiva por causa que você se decepcionou com gente, porque você não teve algum problema. Né? Procure um pequeno grupo, escolha um pequeno grupo de pessoas. 2 ou mais já está bom, já é uma igreja, é uma eclésia, é um ajuntamento. Não fique só, se ajunte. Né? Fica a dica. Né? Fica a dica para você aí, para você poder buscar essa relação. Né? Muito bem, aí continuamos aqui, olha.
as grandes lições, né? Então estamos aprendendo juntos. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e ela deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tornou Lameque para si, e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Nossas reflexões, né? O desenvolvimento do conceito de cidade. Olha, a gente começa a ver, assim, nas escrituras, a gente começa a ver a civilização humana se adensando, né? E produzindo os seus maiores feitos, produzindo as suas maiores ações civilizatórias, né? E aqui então vai aparecer várias coisas, né? Nós temos aqui, ó, o conceito de cidade. Então o ser humano começa a ficar sedentário, né? Depois o desenvolvimento de pecuária, se observou, olha, ali tendas e gado, né? Então as escrituras, como eu falei, ela não é um manual técnico, ela não está preocupada em ser um compêndio de antropologia, ela é um poema, mas nesse poema ela vai descrevendo como a humanidade vai se formando, como a humanidade vai se desenvolvendo e vai evoluindo, né? E continua o texto. E o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, algumas reflexões, né? Você observou aí ó, o desenvolvimento da música, né? Então, surge como um elemento que acontece em todos os povos, né? E depois também a idade dos metais, né? O desenvolvimento do cobre, do ferro. Então, tudo isso mostra o crescimento da humanidade. E aqui nesse personagem Lameque, nós temos algo muito interessante, que é a ideia, primeiro assim, ele mata uma pessoa, né? Ele fala, olha, matei um homem, e bom, como todo mundo que comete um crime, né? Ele justifica o crime. Então como no Brasil aqui foi lançado aquele filme Carandiru, né? Tem um médico lá que entrevista presidiários, não tinha um culpado lá, todos eram inocentes, né? Então esse é um princípio que envolve, você vê todos esses casos de corrupção que a gente vê no Brasil, nenhum fala, não, eu roubei, não, todos são inocentes, todos têm uma explicação, tudo aconteceu sem que nada acontecesse. Né? Então aqui a gente vê esse princípio aí, ó. Ele fala a respeito de ter ferido alguém, ele dá uma justificativa, né? E ele fala, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então o que você percebe, né? Que há um princípio das pessoas se fatalizarem, se afastarem, se amaldiçoarem e não buscarem a confissão, o arrependimento, uma mudança de vida, né? Esse é o princípio normal das pessoas. Elas se autopunirem. Vê o que ele fala ali, né? Que ele seria 70 vezes mais castigado. Então,
essa relação humana, né, de autopunição, de se isolar da presença do sagrado, de não se arrepender, de não mudar, de não se transformar, né? É o princípio que essa passagem nos traz. Então, se você, em alguma área da tua vida, deixou esse sentimento te dominar, questione isso, né? Se você errou, se arrependa. Mude os seus atos dali para frente, né? Transforme a sua vida, busque o eterno, não se afaste de Deus, independente do que você tenha feito. Busque Ele, se aproxime dEle. Porque esses homens não reagiram assim e acabaram trazendo problemas para a família deles e para eles, né? E o que a gente percebe aqui, né? Existe uma transmissão que acontece dentro das famílias, que não é só hereditária, né? Só a pele, o nariz, o cabelo que é transmitido, mas também há toda uma mitologia familiar que é criada pelos avós, pelos bisavós, pelos tataravós, e que se culminam nos pais e que passam para os filhos, né? Como eu lido com dinheiro, como eu lido com mulheres, como eu lido com família, como eu lido com a honestidade, como eu lido com o álcool, como eu lido com as frustrações, como eu considero as pessoas que estão acima de mim, abaixo de mim. Tudo isso é uma mitologia familiar que às vezes vai passando de geração para geração. E muitas vezes essas ideias fixadas nos antepassados fazem com que se repitam histórias que não param nas famílias, né? Verdadeiras sequências de gente que não consegue ficar casada, verdadeiras sequências de pessoas que se destroem com o álcool, com as drogas, né? Problemas na área sexual que levam as pessoas a desatinos, a uma vivência completamente distorcida da realidade, né? Problemas financeiros, falências, muitas coisas que são cíclicas, repetitivas e que vêm de uma determinada mitologia familiar, uma verdadeira maldição de ser maldito, ou seja, um dito que é repetido de maneira ruim tantas vezes que acaba se introjetando, formando uma mitologia familiar que leva indivíduos após indivíduos a cometerem os mesmos erros e a repetirem as mesmas histórias. Observe isso, porque você pode quebrar isso mudando a mente, mudando o teu coração, estabelecendo uma nova relação com a divindade, quebrando e estabelecendo uma espiritualidade autêntica. Então você vai romper com isso, vai estabelecer novos vínculos. Toda essa palavra tem aqui este princípio. Continuamos aqui no texto, agora no 26, olha, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, algumas reflexões, né? Então, nós sabemos que a herança crística, ela fica em Sete, né? Se você observar no nosso gráfico, você vê que as atitudes de Caim fazem com que ele não consiga estabelecer uma harmonia com o Criador. Não porque o Criador determinou que fosse assim, não porque havia uma determinação da vida, o hereditária, que ele não tivesse relação de mudança. Deus tem todo cuidado com Caim, estimula ele, mas ele não quer. Então, evidentemente, nasce uma outra pessoa que acaba assumindo essa atitude. Então, nós vamos ver que Sete, né, ele tem uma atitude diferente da de Caim.
E é essa atitude que vai estabelecer uma nova relação com o sagrado, né? Então a herança crística passa para Sete. E aqui, olha, você reparou que Enos, né, é um marco de consciência da genética crística. Olha, aqui vemos como é simbólica, né, a primeira parte do Gênesis. Somente nesse ponto a consciência espiritual para o início de um relacionamento com a divindade hebraica. Olha, então se começou a invocar o nome do Senhor. Ora, você fala, mas então Adão não invocava Deus? Caim, Sete, todos os homens, né, nós sabemos que eles não eram únicos. Então, o que é que nós estamos compreendendo aí? Que não é um relato pontual. Né? Está dizendo que o homem vai evoluindo desde um animal hominal, com pouca consciência, até que vai havendo um crescimento. E com o crescimento acontece o desenvolvimento de muitas coisas, da música, do ferro, das cidades, dos metais, da pecuária. Né? O homem vai adquirindo mais ciência. Então ele começa a poder responder ao Criador. A divindade está presente no homem desde o seu início, mas o homem vai alcançando estágios maiores de consciência espiritual. Então ele começa a invocar o nome do Senhor. Então você percebe aí quanto demora para essa evolução acontecer. Né? Esses pontos todos vão falando ao nosso interior. Né? Olha aqui no Gênesis 5 agora, já passamos de capítulo. Né? Está escrito, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Algumas reflexões, né? Olha, em Gênesis 1:26, você deve estar lembrado dessa passagem, diz imagem e semelhança. Lembra-se de Gênesis 1:26, que é o nosso verso principal, né? Lá está escrito, façamos um ser. Os Elohim dizem essa frase, né? As potências criadoras da divindade, as potências na divindade dizem, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Agora, observe aqui no texto. Consta imagem e semelhança aqui? Ó, não consta. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Cadê a imagem? Então não tem. Por que que há esta quebra? Porque o homem vai evoluir, ele vai crescer, ele começa com a semelhança, até que ele alcance a imagem. Qual vai ser o primeiro que vai alcançar a imagem e a semelhança de Deus? É Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, depois de uma evolução maravilhosa, né, isto vai ser alcançado por Jesus. Então, agora nós precisamos perceber esse quadro evolutivo. O homem começa, inclusive aqui a tradução, muitos tradutores gostam de traduzir aqui o 2 por homem e mulher os criou, mas não é a melhor tradução. Se você for lá no hebraico, no original, você vai ver que o termo usado é macho e fêmea, não homem e mulher. A palavra original é macho e fêmea. Por quê que os homens preferem traduzir por homem e mulher? Porque querem dizer que o homem já nasceu assim pronto, com toda a cultura, com toda a beleza e tudo mais. E a palavra de Deus, ela não faz isso. Ela fala, olha, ele vai nascer na condição de animal mesmo, como macho e fêmea. Depois vai haver um desenvolvimento cultural, de civilização e tudo mais. Então a tradução correta aqui é macho e fêmea os criou. E os abençoou. O que é essa bênção? Essa bênção é que
foi dado a este animal o potencial de se tornar filho de Deus, gerado à sua imagem e semelhança, no seu processo de culminância evolutiva. Lá adiante é que isso vai acontecer. Nós ainda só expressamos a semelhança de Deus, ainda não temos a imagem. Tá? E isso está sendo expresso aqui no texto. Agora, Adão, aqui no 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem. Olha, agora aqui já aparece imagem e semelhança. Você vê que isso que nós estamos tratando não é casual, não é que foi um acidente, esqueceram de escrever imagem e semelhança. Não, a intuição do escritor é bem precisa. Animal, macho e fêmea, lá é só a semelhança, a imagem vai ter que ser alcançada, mas Adão, ele quando forma um filho, forma com todas as suas características, conforme a sua imagem e semelhança. E pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Então, observe também assim, ó, o gênero Adão iniciará como alma vivente, na condição de animal hominal. Você percebeu que fala assim, os abençoou e chamou o seu nome Adão. Chamou o nome de quem? Chamou o nome do macho e da fêmea de Adão. Então aí a palavra Adão não é usada como nome próprio. Depois lá em Coríntios 15:45, na primeira carta, Paulo vai dizer, o primeiro Adão foi a alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Ora, Jesus não chamava Adão, então ele não está usando Adão como nome próprio, como gênero. E aqui também está sendo usado como gênero. Chamou o seu nome Adão, ou seja, gênero humano, né, no dia em que foram criados. Então, coloca no plural, porque o nome foi dado o nome Adão para Adão e para Eva. É que como é o mesmo nome, às vezes confunde. Né? Adão, nome próprio, e Adão, gênero. Né? Há essa confusão, por isso que o Gênesis precisa ser entendido. Então nós precisamos dizer, quando Adão e Eva estão sendo usados como gênero humano masculino e gênero humano feminino, e quando Adão é usado como nome próprio e Eva como nome de uma mulher. Se você confundir isso, alguns textos vão ficar difíceis de serem entendidos. Tá? E aí tem uma outra característica que é, aqui além da imagem da semelhança, que é a questão, uma reflexão sobre a questão da longevidade, esses 930 anos, né, que ele morreu. Olha, eu não gosto de ser dogmático com referência a essa questão, eu deixo alternativas, a B, a C e outras que tiverem, você escolhe o que for mais confortável. Porque na prática isso não vai fazer diferença alguma. Ninguém vai voltar lá no tempo e perguntar para Adão, ver o dia do nascimento dele e ver se foi 830 anos ou não, 900 anos ou não. Né? Então, os autores aí dão muitas explicações. Primeiro que o tempo seria contado de uma maneira diferente. Tá? Então, o que era 930 anos lá não seria um ano de 365 dias. Um mês poderia ser considerado um ano. Enfim, é uma explicação, né? Não vou criticar nem fazer nada aqui. Normalmente, ano se contava sempre de uma estação para outra, né? Fechando e voltando à própria estação. Mas, enfim, se você considerar essa uma boa explicação e considerar que não era tudo isso, certo. Uma outra possibilidade que a ciência talvez venha ainda a estudar e a comprovar seria de que lá atrás, né, no ciclo evolutivo humano inicial, que haveria, não nessa forma que nós temos hoje, talvez não com esse organismo que nós temos, mas que talvez em formas mais primitivas nós tivéssemos uma longevidade muito grande e que inclusive isso permitiria com que a espécie humana sobrevivesse na Terra e se multiplicasse, né? Mas não nesta forma exatamente com toda a capacidade que nós temos hoje, uma estrutura mais simples, mas que viveria muito mais. Então,
fica a gosto do freguês, né? Se isso te incomoda e você fala, é impossível, isso não... Então, explique que o tempo era contado diferente e você vai se satisfazer. Se você achar que não é isso, pode ter essa segunda, e se você achar qualquer outra, né, eu não acho que isso faça alguma diferença, porque, como eu já falei para você, a Bíblia não é um manual técnico, ela não está explicando nada no sentido científico, está nos dando pistas a respeito do crescimento e desenvolvimento da humanidade, né? Esse é o ponto que nós podemos aproveitar. E aqui temos outra passagem. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí tem os versos 25, 26, 27, que eu pulei, você pode ler depois. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos. E morreu. Matusalém foi o homem que mais viveu aí. Esses 969 anos é o mais longevo. E viveu Lameque 182 anos. E gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aí vemos o verso 30, 31, 32, e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, a Cã e a Jafé. Às vezes é traduzido por cão, né? Mas Cã eu acho que é a melhor transliteração para o português, né? Bom, aqui nós temos vários pontos que a gente pode entender. A morte sem putrefação do corpo, mas por aceleração dos elementos. Então é chamado de transladação, né? E essa questão de de Enoque, também deu muito pano para manga, né? E tem livro apócrifo do Enoque, profecias do Enoque, coisa que não está na Bíblia, que nem foi considerado inspirado, mas que tem por aí de montão, né? Então, assim, essa característica do Enoque acaba sendo misturada aí num certo esoterismo dentro das Escrituras. O que é fato, né? O que é interessante nós notarmos? Que existem três modelos, três homens em toda a Bíblia, que há uma morte diferenciada, uma morte que não é pelo processo normal de queda biológica, cessação da biologia humana e consequente putrefação do corpo e desfazimento da energia por putrefação. Porque se você olhar aí a decomposição de um cadáver, o que acontece, né? A biologia humana cessa, há outras milhares de biologias que estão junto com a vida humana e que não conseguem prevalecer porque a vida humana está presente no corpo. Quando esta vida humana é cessada, essa outra biologia assume o corpo e o desintegra, né? Nós somos eliminados e viramos pó. E por último, inclusive, os nossos ossos. Tudo vira energia ao final, né? Mas existem três indivíduos nas Escrituras que tiveram uma morte que não foi por putrefação. Este é o primeiro, Enoque, né? Depois tem Moisés, nós vamos ler a passagem a seguir, e Elias, o profeta Elias, um tipo de um príncipe, né? Um dos principais profetas hebreus. Os três são trasladados, a energia é acelerada dos elementos deles. E eles morrem também, isso que eu queria revelar para você, explicar para você. Só que a morte deles não é pelo processo que todos os homens morrem. E tem um motivo para isso, fundamental, principal, didático. O fato de ser três homens também tem uma didática, porque é o número de Deus, é Deus querendo ensinar algo através disso.
E nós vamos ver aqui, né? Olha, o gênero Adão iniciará como alma vivente na condição de animal hominal, né? Então nós vemos aqui esse princípio de crescimento, de evolução, né? Geração de Adão segue sua imagem e semelhança. Esses daqui são dos tópicos anteriores, eu não apaguei, né? Vamos continuar para ver essa reflexão sobre a morte sem putrefação, que é reflexões da longevidade. Isso daqui nós vimos no tópico anterior, né? Compreendendo a morte por aceleração dos elementos. Teremos um tópico completo adiante, chamado A Morte e a Condição dos Mortos. Nele explicaremos em detalhes a visão hebraica sobre o assunto. Mas, por enquanto, faremos algumas reflexões. 3 homens tiveram essa condição, né, de compreendendo a morte por aceleração dos elementos, né? Enoque, Moisés e Elias. A condição deles é diferente de qualquer outro mortal que tenha morrido? A resposta é não. A condição deles é diferente, ou seja, depois que eles foram transladados, né? Então, olha, você continuando aqui no nosso amanhecer, vai ter um dos tópicos muito importantes, talvez dos mais importantes, que é a morte e a condição dos mortos. Você vai compreender na concepção hebraica o que é a morte. E você vai entender como a visão hebraica vê que a pessoa fica quando ela morre. Como é que está a condição dos mortos. Então não perca, mais adiante no nosso estudo, nós vamos ter vários encontros só sobre isso. Isso vai te esclarecer muito, vai te libertar, vai tirar muito medo, muita ansiedade, muita angústia. Vai ser uma verdadeira libertação se você mergulhar nesse tema como nós queremos. Mas agora a gente vai dar alguns elementos apenas, aproveitando essa questão de Enoque, e mais tarde profundamente trabalharemos este tópico, ok? Mas a primeira questão aí, a condição deles é diferente de qualquer outro mortal que tenha morrido? Então assim, o fato deles terem morrido, não por uma parada biológica, mas por uma aceleração dos elementos, significa que eles estão no céu, do lado de Deus, sentado à direita, sentado à esquerda, em algum quarto lá, em algum domicílio, que o corpo deles está vivo lá? Não, não significa isso. Quero te dizer, eu vou mostrar alguns versos a respeito disso. Eles estão mortos, como todo homem está morto. Mas por uma questão didática, que eu vou demonstrar daqui a pouquinho, eles tiveram essa morte diferente. 3, que é o número de Deus, deu demonstrando o que significa de fato a preservação da vida humana, mesmo depois do processo como a morte. Então, tem um exemplo didático aí. Olha o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Veja, abre alguma exceção aqui, dizendo assim, como em Adão todos morreram, menos Enoque, Elias e Moisés. Não, não tem exceção. Então, nós podemos usar esse verso para dizer, Moisés morreu, Enoque morreu e Elias morreu. Só que o processo pelo qual eles entraram na dimensão da morte foi diferente. Outra reflexão, a condição de Moisés perto da sua morte. Olha o que o verso diz. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, mas os seus olhos nunca se escureceram, não teve problema nenhum de visão, e nem perdeu seu vigor. Ora, como é que alguém morre se está em pleno vigor? E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 anos, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então vejam, Moisés de fato morre, mas ele não morre por putrefação, ele morre por aceleração dos elementos, ele é transladado como foi Enoque. A condição de Moisés na morte. Olha o que está escrito aqui, em Êxodo 31:16. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais. Então, como a morte é descrita como um sono em Israel, Moisés está sendo colocado na mesma condição que os outros que morreram. E este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra
para cujo meio vai, e me deixará e anular a minha aliança que tenho feito com ele. Então Moisés morreu? Sim, Moisés morreu. A morte de Elias por aceleração dos elementos ou trasladação. Olha lá em 2 Reis 2:11 o que está escrito. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num roda-moinho. Você observa aqui que fogo representa transmutação. Os cavalos eram de fogo, a carruagem era de fogo, e ele sobe no roda-moinho de fogo. Então, o que está mostrando? Aceleração dos elementos, também de uma maneira diferenciada, que foi no caso de Elias. O grande objetivo didático dessas 3 mortes vai aparecer aqui, em Lucas 9:29. E estando Jesus orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então veja, Bom, aí você primeiro, você pode considerar essa passagem de 2 modos. Eu aceito as 2 visões, não entro em polêmica, porque não faz de fato diferença. Você pode considerar que houve uma visão espiritual e não era de fato Moisés e Elias que foram remontados ali, tá? Ok? Ou você pode considerar que realmente, como eles tiveram uma morte não por putrefação, eles foram reintegrados para didaticamente tratar do assunto da morte com Jesus que estava prestes a acontecer. Uma morte horrível, morte por cruz, e Moisés e Elias aparecem de fato, se você não quiser considerar que é uma visão, e conversam. Olha aí o que está, o grande toque aí, Jesus transfigura, ou seja, ele ganha também uma transcendência em fogo, em glória, Sua roupa fica branca como luz, resplandecente. Então Jesus estava transmutando o seu corpo. E os homens que falavam Moisés e Elias com ele, qual era o assunto? Falavam da sua morte. Então veja, o grande ponto aí é Moisés e Elias representando, dando a garantia para Jesus que a morte não é o final da nossa estrada. E também para mim e para você. Que há uma transmutação e que Jesus já estava nessa qualidade, porque a sua carne estava completamente transformada, as roupas se transformaram, o próprio ambiente dele foi todo transmutado. Então, seja por uma visão, ou seja que de fato foi remontado ali Elias e Moisés, para didaticamente demonstrar a Jesus que a morte não era o final da jornada, Então ali foi uma visão completa que Jesus teve acerca da condição da morte, do que era a morte, preparando-o para a sua morte. Por isso que ele caminha sereno para a cruz, sereno para a sua morte, sabendo que ela era a verdadeira saída para a vida. Então aqui está a razão didática dos 3. E só aparecem 2, que é Moisés e Elias. Por quê? Porque aqui são 2 símbolos. Moisés representando a lei, Elias representando o Espírito, o profeta, a graça, o amor, a presença espiritual, lei e Espírito culminando em graça, que é o Senhor Jesus. Então, a lei e a presença de Deus formaram o Messias, Moisés representando a lei e Elias representando a presença do Espírito de Yahvé Adonai, de Yahvé Elohim Adonai, em todo o povo. E por último, a certeza que o primeiro e único que foi gerado dos mortos foi Cristo. Então já teve alguém que veio dos mortos? Olha lá em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. E o que mais é Jesus? O primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
O que é primogênito dos mortos? Ora, primo é primeiro, gênito é gerado. Então, de todos que morreram, quem foi o único que foi gerado de lá? Quem foi o primeiro gerado de lá? O texto é claro. Se você lê o texto, você responde. Jesus é o único primogênito dos mortos. Ora, se Jesus é o único que veio dos mortos, então Moisés e Elias estão mortos. Ah, mas eles apareceram para Jesus, então eles voltaram dos mortos. Voltaram dos mortos. Sim, eles morreram por transladação, ficaram mortos, inativos, sem nenhum contato com nenhum humano, e nem com Deus, e nem com nada. E depois eles foram, vamos supor que você compreenda que sejam Moisés e Elias mesmo, e não uma visão espiritual lá na transfiguração. Então eles foram remontados, mas com a mesma vida que eles tinham antes, com a mesma natureza crística e anticrística, como homens. Eles não foram gerados novos na ressurreição do último dia, porque dessa ninguém ainda foi, só teve um que passou por isso, que foi Jesus. A passagem aqui é clara, diz que Jesus é o primogênito, o primeiro gerado dos mortos. Então não tem como Moisés e Elias já terem sido gerados dos mortos, apenas pelo tipo de morte diferente que eles tiveram. Espero que tudo isso te esclareça, fale com o teu coração, e nós queremos pedir a você, agradecendo a tua presença, que divulgue os nossos trabalhos nas redes sociais, você possa se inscrever, né, dá o teu joia, deixa o teu comentário, dê um like, né, passe o nosso vídeo para outras pessoas, monte grupos de estudo, procure a gente também no Telegram, estamos melhorando o Instagram e Facebook, estamos lá, você pode entrar em contato conosco. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, agradecemos a você, não perca o nosso próximo encontro, trataremos de coisas incríveis nesse curso de eugenia, formação genética do Messias hebreu, Jesus. Para você o Shalom Adonai, o Salem Aleikum, que a paz esteja no teu coração, que a vida possa fluir em desenvolvimento no teu interior. Até o nosso próximo encontro.